Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 43. A sétima palavra que o Salvador disse na cruz. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Colocar uma coisa nas mãos de outra pessoa é remetê-la à sua vontade e disposição para que ela faça o que julgar melhor. E, se trata de algo de grande valor e que estimamos muito, essa entrega demonstra nossa confiança em sua honestidade e fidelidade, e quem o receber sentir-se-á obrigado a conservar e cuidar desse bem com muita solicitude. Dessa maneira, costumamos responsabilizar os outros homens quando dizemos: em tuas mãos coloco a minha vida, ou a minha honra, ou os meus bens. Obrigamo-los, assim, a serem cuidadosos em nosso benefício, enquanto nós, pelo respeito e confiança, ficamos tranquilos e abrimos mão do poder e disposição sobre as nossas coisas mais importantes, remetendo-as ao poder de outra pessoa. Se algumas vezes honramos dessa maneira e demonstramos confiança nos homens que bebem como água a mentira e a maldade, muito mais motivos temos para honrar a Deus e confiar nele e colocar a nós mesmos e todos os nossos bens em suas mãos, pois conforme disse o profeta, ele é santo em todas as suas obras e verdadeiro e fiel em todas as suas palavras. Salmo 144, 13. Alguém que nele confiou foi alguma vez desamparado? Quem se uniu a ele e não foi correspondido? Quem, por confiar nele, foi envergonhado? Quem em vão esperou nele? Tudo o que temos é dele, e nada colocamos em suas mãos que delas não tenha sido recebido. Por isso, temos a obrigação de nos humilhar sob a mão poderosa de Deus, considerar que é bom tudo o que Ele nos dá e sujeitar-nos à sua disposição e providência. A nossa confiança em Deus tem mais valor quando estamos passando por uma tribulação e quando Ele nos privar de alguns bens que amamos, coloquemos em suas mãos todos os que nos restaram, para que também estes fiquem sujeitos à sua vontade. Assim confessamos que Ele é justo e santo em tudo o que faz conosco, que quando nos aflige é porque nos ama e que Ele é fiel e verdadeiro para o nosso bem. Nunca devemos fugir de suas mãos, mesmo quando sentimos o seu peso sobre nós. Se a tribulação que vivemos é tão grande a ponto de exigir a nossa vida, ainda assim devemos esperar nele e não nos esconder de sua mão, mesmo quando ele nos ameaça com a espada. Confiemos que se ele nos oferece a morte, é porque ela nos dará a vida. Jó, com esse espírito de confiança, disse: ainda que me mate, confiarei nele. O Mestre dos homens ensinou-nos essa doutrina na cruz e ele mesmo honrou a Deus dessa forma. Prestes a viver a sua paixão no Horto das Oliveiras,
ele pôs nas mãos do Pai a sua honra e a sua vida, dizendo: Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice, mas, se não for possível, seja feita a tua vontade. Ao ver que o seu pai queria que ele bebesse desse cálice, tomou-o com tanta determinação que disse a São Pedro, que tentava impedi-lo: Não queres que eu beba o cálice que meu pai me deu? Mesmo em uma situação difícil e prestes a morrer de uma forma afrontosa e cruel, ele se entregou plenamente nas mãos do Pai, de modo que não restou nenhuma parte sã em seu corpo. O Senhor confiou em Deus de tal maneira que, estando para morrer, atormentado e insultado na cruz, não deixou de reconhecer o seu amor que tão rigorosamente o tratava e não hesitou em entregar em suas mãos o seu espírito que deixava o seu corpo. Assim, ele o chamou de Pai quando lhe entregou a sua honra e a sua vida no Horto das Oliveiras, e também depois de perdê-las, chamou-o de Pai ao encomendar-lhe o seu espírito, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sabia que ressuscitaria no terceiro dia e que essa glória lhe era devida por seus merecimentos. Contudo, não quis fazer justiça com as suas próprias mãos, mas sim esperar por seu Pai. Por isso entregou o seu espírito em suas mãos, como a um fiel depositário que no prazo assinalado, que era o terceiro dia, lhe devolveria o seu corpo glorificado e imortal. Por isso disse-lhe: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim, em nome de todos os justos, o Senhor submeteu-se plenamente às mãos de Deus. O lugar mais seguro que há para fugir da morte, conforme está escrito: a vida dos judeus está nas mãos de Deus e o tormento da morte não os atingirá. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e por isso o mal da morte não os atingirá. Ao depositar a nossa alma nas mãos de Deus, o Senhor nos livra da maior preocupação que poderíamos ter, a de não saber o que será dela depois desta vida. Que homem não se angustiará se tiver um pouco de fé ao pensar no seu destino eterno? Esse deve ser o maior sofrimento dos que estão à beira da morte, quando a alma está prestes a abandonar o corpo e ele não sabe para onde irá, somente que o seu destino durará por toda a eternidade. Se alguém quiser apoiar-se em si mesmo nesse momento, sucumbirá aos mistérios de Deus. O que mais pode ser feito se não entregar-se à misericórdia de Deus, colocar tudo em suas mãos e dizer as mesmas palavras do Salvador ao expirar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os evangelistas relatam que o Senhor disse essas palavras em alta voz. São Mateus escreve: Jesus, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. E São Marcos: Jesus, dando um grande grito, expirou. Mas somente Lucas transcreve o que Jesus disse no momento em que expirou. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O Senhor gritou para assim demonstrar confiança e segurança ao morrer
e o seu triunfo sobre os seus inimigos, pois foi um grito de vencedor. Ele demonstrou que era o Senhor da vida e da morte, e que não morria por fraqueza e imposição, mas voluntariamente. Assim, como tinha forças para gritar naquele momento, também a teria para sustentar a sua vida pelo tempo que quisesse. Demonstrou, por fim, com essa voz milagrosa e forças sobrenaturais, juntamente com os sinais que se seguiram à sua morte, que era o verdadeiro Deus. São Marcos disse que quando o centurião que estava perto dele viu-o morrer com um grande grito, afirmou: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. No decorrer da paixão, nosso Senhor guardou um profundo silêncio, mesmo diante de tantas acusações e calúnias, sem se defender e nem contestar as testemunhas e acusadores, de modo que o governador gentil ficou muito impressionado. Com melhor espírito, os santos e profetas, muito antes, também se admiraram pela mesma razão. Um deles disse: eis o meu servo muito amado, o meu eleito, em quem minha alma se compraz. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas. Isaías 42, 1 e 2. Mateus 12, 18. Em outra parte está escrito: como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. O Senhor permaneceu mudo diante dos homens e falou apenas nas ocasiões como necessárias. Mas durante as 3 horas em que esteve na cruz, ele falou 7 vezes para o nosso proveito e para nos ensinar. 3 vezes ele falou com Deus, 2 delas em alta voz. E das 4 vezes em que falou com os homens, a primeira foi com um grande pecador, um ladrão, para perdoá-lo e dar-lhe indulgência. A segunda, com 2 grandes justos, a sua Santíssima Mãe e o evangelista João, para consolá-los. A terceira foi com quem estava próximo, para dizer que sentia sede, o que foi como falar na sinagoga para expressar a sua sede de deixar este mundo pela salvação dos homens e para experimentar pela última vez o gosto amargo que a vinha privilegiada sempre lhe oferecera. E a 4ª palavra foi direcionada à nova igreja e ao povo escolhido para dar-lhe a boa notícia de que tudo fora consumado e a salvação concluída. O Senhor falou 3 vezes com Deus. Uma delas foi a primeira palavra que disse na cruz. Outra, a 4ª palavra, ou seja, no meio de todas. E a terceira foi a última, ensinando-nos assim que Ele é o príncipe, o meio, que Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E em todas as ocasiões devemos recorrer a Ele, mesmo nos assuntos que tratamos com os homens. Ele clamou 2 vezes em alta voz para demonstrar o fervoroso afeto e o desejo ardente de suas orações, pois ainda que a língua vacile, a oração da alma ardente é um grande clamor para os ouvidos de Deus. Para demonstrar o abrasado afeto de seu coração, o Senhor quis rezar com grande clamor na cruz. Assim, o Senhor nos garantiu que as suas orações foram ouvidas. Pois o que se diz em alta voz é ouvido por todos, até mesmo pelos surdos e pelos que estão longe, quanto mais pelos que estão perto e têm um bom ouvido. Como o Pai Eterno, estando
tão próximo de seu filho e atento aos seus rogos, não ouviria o que ele clamava em alta voz? O Salvador bem sabia que as suas orações, mesmo feitas em silêncio, eram clamores aos ouvidos de seu Pai, e que sempre o ouvia, conforme disse por São João: eu sei que sempre me ouves. Mas para que nós também o ouvíssemos e fôssemos advertidos por ele, quis dizer em alta voz a sua última oração. Sobre ela e sobre as outras, São Paulo disse que nos dias de sua vida mortal, ele ofereceu rogos e orações com grande fervor e com lágrimas a Deus, que era poderoso para livrá-lo da morte. E foi ouvido por causa da sua submissão e pelo respeito devido à sua pessoa. O Senhor rogou ao Pai no Horto das Oliveiras para não provar a morte, se fosse possível, mas pediu que, se fosse da sua vontade, que ele entregasse a sua vida, que o livrasse rapidamente das garras da morte, sem que a sua alma se detivesse no inferno e nem o seu corpo se corrompesse. Salmo 15, 10. Assim como Jonas, que embora tenha sido engolido por uma baleia, saiu dela livre e salvo no terceiro dia. A oração do Senhor, feita entre lágrimas e com fervor, conforme disse o apóstolo São Paulo, foi ouvida. Assim, estando na cruz e diante da morte, prestes a ser devorado por ela, depositou a sua alma nas mãos de seu Pai, para que no terceiro dia fosse devolvida ao seu corpo, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ditas essas palavras, o Senhor, que é a nossa glória e quem ergue as nossas cabeças, inclinou a sua e entregou o Espírito. O Senhor sofrera tanto desde a noite anterior, que muito antes lhe teria sido tirada a vida, se ele não a sustentasse com a sua divina virtude. Ele mesmo disse: eu dou minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. De fato, nem mesmo o esforço de seus inimigos, que queriam tirar a sua vida, foi suficiente. Ele a sustentou durante o tempo que quis, até que se cumprissem nele as Escrituras e toda a vontade de seu Pai. Depois disso, disse: tudo o que eu tinha que fazer e sofrer está consumado. E, como a quem ainda resta muita força, clamou em alta voz, entregando a sua alma nas mãos do seu Pai. Feito isso, deu licença à morte e preparou-se para morrer, com o decoro e majestade que convinha à sua pessoa, em pé, como quem a enfrenta. E para que a morte não derrubasse a sua cabeça, ele mesmo a inclinou sobre o peito. Logo adquiriu a cor mortal. Os seus lábios ficaram pálidos e todo o seu corpo estremeceu na cruz. Ele entregou o seu espírito nas mãos de seu Pai e a sua vida e o seu precioso sangue pela salvação de todos os homens. O seu corpo sem vida permaneceu na cruz, separado da alma, porém sempre unido com o Filho de Deus. A cruz sustentava no alto o seu corpo sagrado que se oferecera por nós e representava aos olhos de Deus o preço da nossa salvação e o mediador da nossa reconciliação. E aos olhos dos homens, o consolo em nossos sofrimentos, o modelo dos nossos costumes, a imagem e o exemplo dos predestinados, o capitão das nossas batalhas, o guia da nossa peregrinação, o sustento da nossa esperança e o incentivo e despertar do nosso amor.
Também representava o terror dos demônios, o vencedor da morte e do pecado, e o espetáculo de toda a santidade. De sua cruz, como se estivesse em sua cátedra, ele está sempre nos ensinando, repreendendo e exortando. Assim como disse o apóstolo São Paulo sobre Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.